Karen Page peitando geral na prisão, Matt farmando ouro no tribunal e Fisk completamente no ódio. Sem contar que tivemos uma morte muito importante nesse episódio. Bora fazer a análise desse episódio 7 de Demolidor Renascido. E claro, antes de começar, seja bem-vindo ao nosso canal, o ABR Comenta. Somos 3 amigos que gostam muito de filmes, séries e jogos, cada um com opiniões bem diferentes. Esse é o nosso primeiro vídeo, então se puderem já deixar o like e se inscrever no canal para ajudar a gente nesse começo, agradeceríamos demais. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, e já começando falando um pouco do episódio, o capítulo já começa mostrando um pouco de como terminou o protesto do episódio passado. E toda essa parte da rebelião contra o Fisk, eu achei que ela ficou muito corrida. Não só nesse episódio, mas em toda a temporada. E infelizmente, achei que essa parte específica do roteiro acabou ficando muito sem peso. Cala essa boca! Porque ela mal foi desenvolvida, então você não sente aquele peso, aquela tensão. Eu acho que eles poderiam ter trabalhado melhor nessa questão. Mas enfim, dando sequência aqui, vemos o Wilson Fisk usar o terno preto ao invés do branco, devido à morte da Vanessa. E logo em seguida, a série corta pro Wilson checando as joias da sua falecida esposa, enquanto a Karen já vai direto pra prisão após ter sido capturada no último episódio. E minutos depois, a Karen já recebe visita do próprio Fisk na cela. E só pela cara dele já dava pra perceber que a conversa não seria nada amigável. E posso dizer que eu me surpreendi positivamente com essa conversa. Não por conta do Fisk, não por ele falar que iria acabar com a vida da Karen, já que a própria Karen, além dela trabalhar com o Demolidor, ela matou o Wesley, o guarda-costas do Rei do Crime, lá na primeira temporada da Netflix. Mas sim, eu curti pela própria Karen, que mesmo ela tendo escutado tudo isso, ela não abaixa a cabeça e manda na cara dele que ele tá com medo e que sente prazer nisso tudo. O Rei do Crime sentiu tanto essa resposta que ele acabou partindo pra agressão. Não é medo. Ordem. Aí não, né, Fisk? E eu sei que tem gente falando mal da Karen, porque ela tá um pouco perdida na trama, ainda mais nesse amontoado de personagem que tem, mas se tem uma coisa que essa cena conseguiu capturar muito bem, e que foi uma característica sempre presente no personagem, é coragem. Aqui ela realmente teve, e por conta disso eu acabei gostando bastante. Depois da abertura, corta pro nosso mano Charles, acordando e dando de cara com a Jessica Jones, com uma raiva enorme, dando um grande apavoro nele. E não é pra menos, já que no último episódio ele mandou seus homens irem até a casa dela com a própria filha presente. E no meio dessa discussão, Charles revela que ele tem uma certa conexão com a Jessica, pois ele é o único meio dela de conseguir se conectar com o Luke Cage, já que é o único que realmente sabe do paradeiro dele. E assim a gente consegue entender melhor como que surgiu essa relação dela com o Charles. Além disso, ele também revela que o Fisk pretende matar a governadora, tendo em vista que agora ele já chutou o balde de vez. E também porque ela é a única pessoa que pode revogar a licença do porto, aquele porto que estava sendo usado para contrabandear armas. Em geral, achei essa conversa ok, mas queria ressaltar um comentário meu a respeito do personagem do Matthew Lillard. O ator em si, ele é bom, mas no final, esse personagem virou um grande nada, sendo bem sincero. Ele acabou prometendo muito no início da temporada, aparentando ser aquele cara clandestino, cheio de mistérios, chegando até a desafiar o próprio Fisk em alguns momentos. Só que, no final das contas, ele acabou entregando foi salsicha. E duvido muito que ele vai fazer alguma coisa no próximo episódio. E seguindo a trama, após essa conversa, Jessica vai ao encontro do Demolidor em um telhado para revelar tudo que o Charles contou para ela. Logo depois, o Cherry aparece nessa reunião de amigos para informar em qual prisão a Karen está. E assim que o Demolidor acaba sabendo da localização, ele já quer ir lá resgatar a Karen imediatamente. Só que o Cherry ele não recomenda, já que querendo ou não, se ele fizesse esse resgate, ele estaria cometendo um crime pela lei. E além disso, ele lembra que se o Fisk realmente quisesse fazer algo pior, ele já teria feito. E por fim, o Cherry se despede e a Jessica Jones fala pro Demolidor que não pode ajudar ele nessa batalha, já que ela precisa cuidar da sua filha. E logo na sequência, o Demolidor retorna à base e vai ao encontro do seu melhor amigo mercenário. Tendo em vista que o mercenário já está recuperado, o Demolidor acaba soltando ele, mas ele deixa claro que ele odeia o cara por tudo que ele já fez. Por ter tirado a vida do seu melhor amigo, por ter tirado a vida
vida do Nadim e de várias outras pessoas pelas quais ele é responsável. Mesmo com isso tudo, ele pede ajuda ao mercenário nessa missão de acabar com Fisk, já que o próprio mercenário comentou recentemente que queria fazer uma boa ação nessa mente deturpada dele, né? O mercenário, ele responde que não pode prometer nada, mas no fim acaba perguntando qual que seria dessa missão. Eu tenho gostado bastante desse arco do Demolidor. Eu tenho visto também que muita gente tem sacaneado, dizendo que ele não tá sendo o protagonista da série, que o protagonista agora é o Daniel, que o Demolidor ele tá com pouca minutagem de tela. Eu acho que o ponto em que a série trabalha no Demolidor, eu tenho achado muito bem desenvolvido, porque ela explora justamente o que eu acho mais interessante no herói, que é o questionamento constante da sua moralidade. O Demolidor em si, ele não é um herói puro. No fundo, a gente sabe que ele quer matar o Bullseye, não por justiça, mas por raiva, por dor, por tudo que ele já perdeu. Eu acho isso muito maneiro, pois isso é totalmente humano. Afinal, o Bullseye é um psicopata. O Demolidor, ele sabe que isso é errado, mas quando escolhe poupar, não é porque ele não consegue matar, mas é porque ele entende que se fizer isso, ele vai acabar perdendo a si mesmo. Eu acho que a partir desse episódio, não tem como a pessoa interpretar o personagem de outra forma. Voltando pra Karen na prisão, quem aparece para visitar ela é o próprio Brett, aquele policial honesto das temporadas da Netflix. Foi um fanservice legal, e ele comenta que agora, como chefe dos detetives, ele consegue dar uma ajudinha mínima nessa batalha dela. Então o Brett libera ela da cela por um curto tempo para que ela possa se encontrar com o Demolidor do lado de fora. E nesse encontro, os dois discutem de que forma eles podem acabar com o Rei do Crime, tendo em vista que a Karen vai ser julgada no tribunal, e o Rei do Crime, por incrível que pareça, dessa vez ele quer resolver tudo de forma legal, né? Já que ele quer humilhar a Karen, justamente também para ele ganhar mais força política. O Matt, então, ele menciona que para contornar essa situação ele vai precisar cruzar essa linha de novo. Mas o que seria essa linha, né? E no fim, eles se despedem com aquele beijinho. Assim, eles não são o melhor casal do mundo, não tem aquela química absurda, mas eu particularmente curto essa relação entre os dois, especialmente por conta da parceria que eles têm, por tudo que eles já passaram juntos. E depois, a série corta para o Fisk conversando com o promotor Hochberg, mandando incriminar a Karen Page de todas as formas possíveis. E logo depois, a doutora Glenn entra na sala, toda tranquila, e a partir daqui, basicamente, temos uma sessão de terapia entre os dois. Ela pergunta ao prefeito como ele está, diante da morte da esposa, e aqui entrega um ponto que eu gostei bastante. E o nome desse ponto é Vincent D'Onofrio, pois ele é um ator muito bom. Eu acho que nessa cena ele consegue entregar muito bem o sofrimento que o personagem tá passando. E eu acho muito bizarro, porque mesmo desejando tudo de ruim pro Fisk, mesmo ele sendo o maior cretino do mundo, a gente acompanha esse personagem há tanto tempo que eu senti até um pouquinho de pena, sabe? Mas isso não muda minha opinião a respeito sobre ele não, tá? Não muda em nada. Pra você ver como que o ator consegue passar esse drama muito bem. E no final dessa consulta, o Fisk, ele entrega o brinco que era da Vanessa pra doutora, dando a entender que ele sabe que a doutora Glenn roubou os pertences da falecida esposa no episódio passado. Ela se desculpa por isso, mas ele diz que não precisa pedir desculpas. Ele fala que quando agimos por impulso, nós podemos nos surpreender até com nós mesmos. E em seguida, já cortamos para Karen indo ao tribunal, pro Daniel e pra Bibi Urich. Aqui podemos ver que o Daniel ele fica extremamente irritado com tudo que a Bibi Urich vem fazendo, pois no último episódio ele descobre que a Bibi Urich era que estava fazendo os vazamentos e que ela era responsável pela Cidade Sem Medo, e a Bibi Urich já responde logo que a razão disso tudo é porque o Fisk matou o tio dela, Ben Urich, lá na primeira temporada da Netflix. Só que o Daniel ele rebate, ele diz que isso agora não importa, pois o Buck tá indo atrás dela, e que se ele não entregar a Bibi Urich, o Buck vai atrás dele. No fim, os dois acabam decidindo bater em retirada. Eu acho que já é um consenso geral que o Daniel tem sido um ótimo personagem nessa temporada. Eu tenho gostado muito da forma como ele vem se portando nas situações, pois ele mostra que ele não é uma peça qualquer e que ele sabe jogar esse jogo. Eu curto o fato dele ser aquele personagem meio imprevisível, sabe? Já que ele tá balançando muito entre esses dois lados. O Fisk Jr. ele tem mandado bem, cara. De verdade. E agora, indo pro julgamento da Karen, essa é uma parte que, infelizmente, eu não curti tanto, pois achei que ela poderia ter sido melhor desenvolvida, ou aquelas cenas de tribunais mais tensas, né, com ambos apresentando argumentos muito bons. Nesse caso, eu achei, não posso dizer genérico, ainda mais comparado com outros tribunais já feitos nas séries Demolidor, como o do próprio Justiceiro. Mas eu acho um pouco justo fazer essa comparação, pois Born Again é uma série diferente.
diferente. Mas mesmo assim, nesse caso, eu senti que poderia ter sido melhor. Até termos uma cena do Matt Murdock farmando aura ao aparecer publicamente. Matthew Murdock pela defesa, excelências. E é inegável, essa cena aqui acabou ficando muito maneira. E a partir daí começa todo o questionamento ao pessoal da Força Tarefa, onde o Matt e a Kirsten, eles tentam expor as contradições deles, não só pro tribunal, mas pro público também, já que ele tá sendo filmado, muita gente está assistindo, o próprio Fisk tá assistindo, e fica claro que muitas dessas inconstâncias que eles expõem aconteceram a mando do Wilson Fisk. E vendo toda essa exposição, a governadora de Nova York, ela decide emitir uma papelada de suspensão para suspender o mandato do Rei do Crime, pois o melhor momento para fazer isso é agora. Depois disso, a série corta pro Daniel e pra Bibi Urich dentro de um carro. Nessa conversa, o Daniel começa falando que ele também fez coisas ruins, não só o Fisk e o Buck, e como exemplo ele cita quando ele e o Buck enterraram um corpo no norte do estado. Ao mencionar isso, ele também conclui dizendo que ele não pode deixar que as pessoas descobrem sobre essa situação, e quando a Bibi olha ao redor, ela percebe que eles não estavam indo para esconderijo nenhum. Na verdade, o Daniel estava prestes a entregar ela. E nessa hora eu fiquei até um pouco surpreso com ele. Achei que ele não ia ser tão frio assim. Mas no momento que o Daniel começa a arrastar a Bibi para entregar ela pro Buck, ela confronta ele, questionando se ele realmente é esse tipo de pessoa e se quer mesmo seguir em frente com isso. E no último instante, literalmente, o Daniel acaba hesitando. E em vez de entregar a Bibi Urich, ele dá o seu telefone pessoal para ela e manda ela fugir. E ela acaba questionando: o que você tá fazendo? Ele responde dizendo que vai fazer a coisa certa. Escravocita! Brincadeira. No final, ele teve uma boa atitude. Ele foi um gentleman. Mandou bem. E voltando pra cena do tribunal, a juíza acaba decidindo suspender o julgamento pro dia seguinte. Mas já era de se esperar que o Fisk ele não iria se contentar só com isso. E na saída do tribunal, a força-tarefa tenta emboscar o Matt, a Kirsten e o Cherry. E no meio dessa confusão toda, o Demolidor ele consegue escapar, mas ele acaba levando um tiro na perna. Essa sequência em si foi bem simples. Sendo bem sincero, a força-tarefa nessa altura do campeonato não representa ameaça nenhuma. Se é que já representou uma vez. Mas tudo bem, dá pra relevar. E bom, lembra do plano do Fisk de assassinar a governadora? O Fisk realmente coloca isso em prática. E o assassino chega ali no stealth, na surdina, e já tenta realizar o assassinato logo ali. Mas não teve jeito pra ele, né, rapaziada? Pois quem tava ali era o Gold. E o Bullseye sai dali satisfeito por finalmente ter feito, né, essa boa ação. Por mais que ele teve pouco tempo de tela, o personagem é muito maneiro. A mira do cara é impecável, né? Muito estilo. E ele consegue transformar literalmente qualquer coisa em arma. Em seguida, a série corta pra Karen recebendo visita da doutora Glenn na prisão. E a psicóloga aparece oficialmente aqui pra fazer aqueles exames, né? Mas a gente sabe muito bem que isso é só pra prejudicar a situação da Karen Page, da mesma forma como ela prejudicou o espadachim no começo da temporada. E durante essa avaliação, para provocar a Karen, a Heather começa a humilhar ela, lembrando que ela matou o Wesley e acusando ela de ter matado o próprio irmão. A doutora aqui, ela já é outra pessoa, ela já tá completamente maluca da cabeça. Não é à toa também que um dos takes aqui mostra o próprio Muse no fundo. Essa altura já não é surpresa pra ninguém, né? Só que a nossa Karen Page não aceita desaforo nenhum pra casa. Ela rebate expondo o quanto o romance que a Heather teve com o Matt machucou ela, ao ponto da doutora querer se aproximar dos Fisks pra se sentir mais segura. Só que no final das contas, não ficou mais segura por... Só ficou uma cuzona e corrupta mesmo. Mas é aquilo, né? A verdade machuca. Não sinta pena de mim. Foi uma boa discussão, pô. Valeu o ingresso. E por fim, a série mostra o Daniel com o Buck em um apartamento. E eu acredito aqui que todo mundo teve o mesmo pensamento quando mostraram os dois juntos, né? Amém.
E eu posso afirmar que eu gostei muito dessa decisão de roteiro. Por mais que o Daniel estivesse tendo uma temporada muito boa e estivesse se tornando um personagem cada vez mais interessante, pra mim o destino dele já tava fadado a isso. Não adianta. Ainda mais trabalhando com o Rei do Crime, cara. Não só pela bala na cabeça do Daniel, mas também pelo próprio Buck. Dá pra ver que ele tá tendo remorso, que ele não tá tão de boa com isso. Principalmente porque ele criou uma certa relação com o Daniel ao longo da temporada. E que, inclusive, eu tava gostando dessa relação entre os dois. Sem contar que essa morte também dá muito mais destaque pra Bibi Urich, que provavelmente vai ficar muito sentida com tudo isso. E aquele celular que o Daniel deu pra ela, provavelmente tem alguma informação muito sigilosa aí, e ela vai acabar expondo. Eu acho que com essa morte, a temporada tá mostrando que tá tendo consequências reais, sabe? Foi a morte do Daniel, foi a morte da Vanessa, teve a morte do Fogg na primeira temporada. Você não se sente seguro nesse ambiente da série do Demolidor, sabe? E eu gosto disso. E Demolidor tem que ser assim mesmo. A história é pesada. E pra encerrar, o episódio corta pro Matt rezando na igreja e pedindo pra que São Judas Tadeu ajude ele nessa situação, já que ele é uma pessoa que tá muito sem esperança e que tá sozinha. E nesse momento, a Jessica Jones aparece na igreja, voltando atrás da sua decisão. E minha opinião geral a respeito do episódio, eu achei ele um bom capítulo. Vi muita gente reclamando, dizendo que achou um episódio meio morno. Pra mim, não é que ele é morno, mas é porque ele funciona muito mais como uma preparação de terreno pro último episódio. E minha expectativa pro último episódio tá bem alta. Acho que tem tudo pra série se encerrar muito bem. Ele é um episódio que tem seus defeitos, mas eu acho a qualidade se sobressai muito mais. Eu acho que é um episódio que tem momentos bons. Agora só nos resta ver o que vai ser desse último episódio. Então, rapaziada, é isso. O vídeo chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu e os meus amigos, nós vamos continuar fazendo cobertura de filmes, jogos e séries da cultura pop que está por vir. Então, se você curtiu o vídeo, já deixa o like para fortalecer esse começo do canal e se inscreve na BR e comenta. E joga aí nos comentários o que você achou desse episódio e o que espera do último. Estamos só começando. Muito obrigado por assistir e até a próxima.